Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 2 Reis, no capítulo 6. Amém? Lembrando a vocês que já tem vídeo novo no canal. Tá caindo aqui um pouquinho, deixa eu tentar agir. Quero lembrar a vocês que tem vídeo novo lá no canal, versículo do dia de ontem à noite. Dá um pulinho lá, a palavra está abençoada em nome de Jesus. Lembrando a vocês que amanhã provavelmente vai ter só um vídeo amanhã, né? Até eu começar a me organizar. Vamos lá? Aqui no versículo, no capítulo 6 do versículo 8, vem dizendo que Eliseu frustra o exército da Síria, né? Nós vamos ver aqui, né, que quando Deus está na frente, que quando estamos unidos ao Senhor, né, temos comunhão com o Senhor se revela a nós e nós passamos a enxergar aquilo que nós não enxergamos. Pois é, Deus revela o oculto, profundo, escondido, né? Ele não deixa nada em oculto que está acontecendo por detrás dos nossos olhos. O Senhor não deixa com que o inimigo nos alcance. O Senhor não deixa com que os planos dos adversários venham a dar certo, né? Pois aquele que está habitado no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Comprometido com o Senhor, Deus também terá compromisso com os seus filhos, de guardar, de proteger, de livrar de todo mal. Vamos ver aqui a providência de Deus se manifestando na vida do Filho de Deus. Pois é, o inimigo estava pensando em atacar e Deus revelou o coração do homem de Deus para orientar o líder de Israel, né? E para não ficar nas minhas palavras, nós vamos estar esmiuçando cada uma delas, né? Em nome de Jesus. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos as nossas tropas em tal lugar, né? Então aqui nós estamos vendo que o rei da Síria, ele estava consultando aqui, né, os oficiais deles, né? Ele perguntou: esse é o momento de posicionar as nossas tropas para atacar o povo israelita, né? Então, vamos ver aqui o que vai acontecer o próximo passo aqui. De imediato, o homem de Deus advertiu o rei de Israel, né? Então, Eliseu era um homem de Deus. E quando Deus tocava no coração dele sobre algo que ia acontecer, o que os adversários já estavam planejando, ele ia lá e falava para o líder do povo Israel, né? Então, assim como eles planejaram lá, estava pensando, Deus já foi lá e avisou o servo dele, né? Aí, o Senhor falou para Eliseu, né? Então, ele advertiu o rei lá de Israel e falou assim: olha, não se aproxima de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. Então, ele orientou, advertiu, falou assim: olha, não vá para aquele lugar, né? Não se aproxime daquele lugar, pois o rei assírio, eles estão planejando em atacar vocês. Vigiem, fiquem na posição, né? Eles estão planejando fazer um mal contra vocês, né? E ele falou assim: e o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares, né? Então, eles estavam tudo assim a observar, ele estava olhando, todos estavam vigilantes, mas quem ficou furioso aqui foi quem queria atacar. Você vê que o povo de Deus estava quieto na deles e o adversário queria atacá-lo, queria ir no território que não era deles. Para você ver, né, que hoje em dia a adversidade que nós enfrentamos
que chega até nós, nós não provocamos, nós não vamos atrás. Mas elas vêm e nós não devemos correr. Devemos se posicionar, encarar de frente o mal, pois todo o poder e autoridade foi nos dada para pisar em serpente, escorpião, sobre todo o poder do inimigo, e não nos causará mal algum. Mas era necessário o povo vigiar, né? Foi o que o Eliseu falou para ele. Então, várias vezes, um homem de Deus ia lá e falava com o rei de Israel lá, estava à frente lá. Então, furioso com essa situação, né, o rei assírio reuniu seus oficiais e perguntou. Então, o rei assírio estava furioso, porque o que ele planejava, né, não conseguiu ir avante. Por que não conseguiu ir avante? Porque ele achava que um deles que estavam lá estava traindo, estava indo lá e dizer o que eles estavam planejando. Né? Então ele ficou furioso. Está acontecendo alguma coisa aqui. Não é possível. A gente planeja, arquiteta e depois passa a dar errado porque tem algum informante aqui nesse lugar. Vamos ver aqui. Né? Ele falou assim: ó, meu senhor. Aí ele falou assim: olha. Então eles reuniu os oficiais e perguntou assim: ó, qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Ou seja, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado na vida dos filhos de Deus. E quem é propriedade exclusiva de Deus, né, jamais vai ser tocado, jamais vai ser pego de surpresa, né? E aqui eles estavam fazendo um levantamento, se reuniram, né, entre os oficiais e perguntou: qual de vocês estão traindo aqui, né? Qual de vocês está falando com o rei de Israel o nosso plano? Eu quero saber agora. Vocês vão me falar, né? Aí um falou assim: ó, meu senhor, o rei não somos nós, respondeu um dos oficiais. Então se levantou ali um porta-voz e falou assim: olha, rei, nós não estamos fazendo isso, não somos nós. Aí ele foi e falou a verdade: olha, Eliseu, um profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. Ó, que forte, né? Os adversários tiveram que contemplar, reconhecer que há um Deus que revela o oculto, profundo e escondido, né? Reconheceram que o Deus de Eliseu revela, apresenta-se a ele e fala tudo que o rei assírio está planejando e o que ele fala em seus aposentos, né? Então, acabou-se a dúvida, né? Esse levantamento já chegou já à conclusão que não era eles, era o Deus do povo de Israel que se revelava para o profeta e fazia conhecido tudo que estava acontecendo para o rei do povo israelita, né? E vamos ver o desfecho aqui. Aí ele disse assim: o rei ordenou: vão e descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então ele ficou furioso: opa, é agora que vocês vão agora onde ele está e vão me trazer esse homem aqui agora, vai capturá-lo ele. Estou ordenando que vocês vão ao encontro desse Eliseu. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Olha, pelo que nós sabemos, o Eliseu está em Dotã, né? E assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalo para cercar a cidade, né? Então não ficou aqui somente em palavras, né? O rei assírio, ele começou já a planejar para capturá-lo, Eliseu. E um já falou: está em Dotã. Então vamos lá. Botou seus cavaleiros
né, seus exércitos, para ir à cidade onde o Eliseu estava. Olha só, foi lá no território do povo de Deus, né? Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos, carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Clamou o servo. Então, de manhã cedinho, né, o servo do Eliseu, quando ele se levantou, né, bem cedo, ele olhou, né, abriu a casa, olhou os seus arredores e viu que tinha algo diferente. Ele observou que estavam sendo observados, né, e que havia soldados e cavaleiros na terra deles, né, por todos os lados. E ele ficou com medo e foi até o Eliseu e falou: ai, Senhor, o que vamos fazer agora? Estamos cercados aqui, né? Então o Eliseu falou assim: não temas. Disse Eliseu: pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Ou seja, vão entrar aqui, são numerosos, os nossos adversários são numerosos, estão aqui já. E nós somos poucos, somos presa fácil, humanamente falando, dentro dessa casa. O Senhor diz para que nós não viemos temer. Como assim? Né? Ele tinha que crer na palavra do homem de Deus, né? Não tinha escolha, né? O Eliseu não teve medo, ele confiava no Deus que ele servia e ele sabia que estava sendo guardado por Deus. Então Eliseu orou. Então Eliseu não orou aquela oração de desespero não, porque ele confiava no Senhor. Ou seja, não sei qual propósito eles vieram aqui, porque o Senhor não me avisou antes. Mas, outras palavras, não vou fazer uma oração de desespero, porque eu sei o Deus que eu sirvo, em outras palavras. Ele orou com calma e falou: ó Senhor, abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu a colina ao redor de Eliseu. Então ele falou assim: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. Quando o Senhor abriu os olhos dele, ele começou a contemplar onde os adversários estavam, né? Estava cheio de cavalo, carruagem de fogo, né? Quando os sírios vieram, as tropas ao redor, e depois ele viu que os assírios estavam já na direção dele, e ele foi lá, orou ao Senhor assim: olha, ó Senhor, faze que fiquem cegos. Então ele orou, falou: Senhor, fazem com que eles fiquem cegos, né? Ou seja, ele tem olhos, mas eles não vão me ver, que eu seja invisível aos olhos dele. E o Senhor fez com que ficasse cegos, porque Eliseu havia pedido, né? Então o Senhor concedeu o pedido da oração de Eliseu. Ou seja, olhando humanamente falando, eu não tenho como passar por aqui. Mas eu creio que se eu orar ao Senhor, o Senhor vai fazer conforme a minha oração. Eu não tenho medo. Maior é o que está conosco do que aqueles que estão no mundo. E ele orou para o Senhor cegar os adversários, para ele não enxergar o Eliseu, porque eles já estavam indo em direção do Eliseu. E o Senhor fez conforme Eliseu orou. Então Eliseu saiu e lhe disse: você tomaram, Eliseu, calma aí. Então Eliseu saiu e lhe disse: vocês tomaram um caminho errado. Então Eliseu saiu, né? E ele falou assim: vocês tomaram o caminho errado. Eles não estavam conhecendo o Eliseu. Essa não é a cidade. Ele falou assim: ó, essa não é a cidade certa. Sigam e eu vou levar até o homem que procuram. Então eles o guiou à cidade de Samaria. Então Eliseu foi lá e falou: olha,
vocês tomaram o caminho errado, não é por aqui não, olha, eu vou te levar na cidade certa, aonde você procura, o que vocês procuram, o homem que vocês estão procurando, não está aqui, né? Então guiou eles para a cidade de Samaria, levou para lá, né? E assim que entraram em Samaria, Eliseu orou, né? Quando ele chegou na cidade de Samaria, ele orou ao Senhor assim: ó Senhor, agora abra os olhos deles para que vejam, né? Quando ele terminou de orar, para que o Senhor viesse abrir os olhos dele naquele momento, eles enxergassem, eles iam ver que era Eliseu, né? E ele falou assim, aí ele falou assim, o Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estava no meio de Samaria. Quando eles abriram os olhos, depois da oração de Eliseu, eles falaram: nossa, o que estamos fazendo aqui em Samaria? Meu Deus, como pode chegarmos aqui? Quando o rei de Israel ouviu, né, perguntou: Eliseu, devo matá-lo, meu senhor? Devo matá-los? Claro que não, respondeu Eliseu. Eles são prisioneiros que vocês capturou na batalha. Dê-lhe comida e bebida e mande de volta para casa, para o senhor deles, né? Então Eliseu não tocou nem permitiu que o matasse, né? Então o rei lhe ofereceu um grande banquete e mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Ou seja, eles deram de comer e de beber os adversários que queriam capturá-lo para fazer o mal, né? Um homem de Deus foi sábio, foi prudente, né? O rei assírio, eles viram que não tocaram nos homens dele e falaram, em outras palavras, eles voltaram vivos, né, para que eles pudessem contemplar o poder de Deus, né, ver que Deus guardou os seus. E eles entenderam, não podemos contra esse Deus de Eliseu, não vamos mais entrar na cidade para afrontar o Deus vivo, o Deus do povo israelita, né? Então, eles não invadiram mais a terra de Israel. Por quê? Ficou bem claro que havia um Deus vivo guardando e protegendo a propriedade exclusiva de Deus. Pois é exatamente isso. O poder de Deus, o sobrenatural de Deus aconteceu. Aqueles que zombam, aqueles que humilham, os filhos de Deus, têm que contemplar da maravilha de Deus, da mão de Deus, do poder de Deus, pois é, né? Ia ser pego um homem de Deus por não ter feito nada, mas porque incomodou o rei assírio, por estar revelando o oculto, profundo, escondido, os planos dele para atacar o povo de Deus, né? Deus se revela e se apresenta ainda na terra, né? Então, eles sabiam que eles estavam afrontando o exército do Deus vivo. Ou seja, em outras palavras, não pensem vocês que vão chegar na terra onde o meu povo está afrontando e querendo tocar no homem de Deus, né? Então, isso mostra que Deus foi ali e ouviu a oração do povo, do servo de Deus. Ah, mas foi no passado que Deus fez isso, foi antigamente. Não. O poder de Deus se encontra disponível para todo aquele que invocar o nome dele.
tudo aquilo que pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Eliseu pediu com fé. Eliseu não temeu a ameaça do adversário, mesmo já dentro do território dele. Ele entendeu, se o Senhor não me mostrou, não falou nada comigo, alguma coisa o Senhor tem para revelar, para fazer, né? Então, não vou temer, eu vou orar ao Senhor. E o Senhor vai me dar a sabedoria e instruções de como eu devo agir diante desse cenário. Pois é, vou usar a minha fé e vou viver de milagres. Então ele orou, o Senhor respondeu e fez conforme o homem de Deus tinha orado. Isso mostra que quando Jesus ele operava grandes milagres e sinais, né? E quando ele estava até testando os seus filhos, os discípulos, é porque ele queria que os discípulos vivessem de fé, vivessem de milagre, né? Viesse provar das maravilhas de Deus, vivendo do sobrenatural. Pois é, como assim? O Senhor disse para os seus discípulos, olha, tudo que vocês pedirem em oração crendo, vai receber. E a obra que eu faço, vocês vão fazer e vai acontecer, né? Ou seja, as mesmas obras que eu fiz, vocês vão fazer e ainda vai fazer maiores do que estas, né? Por quê? Porque estão agindo a fé, estão chamando a existência aquilo que não existe como se já existisse. E aqui neste momento, o homem de Deus ele estava assumindo o seu papel de homem de Deus, de homem corajoso, né? Que cria no Deus que estava na vida dele, ou seja, maior é o que está comigo do que estás no mundo. Se Deus tem plano, se tem proposta para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Pois é, né? O Senhor falou tanto, advertiu tanto para o povo que os adversários estavam querendo atacar, e por que não avisou para o Eliseu que as tropas já estavam tudo lá, ou foi somente o servo que avistou? Porque Deus sabe como agir, Deus sabe como ele vai operar. Como Eliseu tinha contato com Deus, tinha comunhão com Deus, né? Ele sabia que Deus queria fazer diferente, né? Porque Deus sempre avisou. E se o Senhor não avisou, ele entendeu, alguma coisa Deus quer fazer. Não tema, servo, né? Deixa eu orar aqui. E o Senhor mostrou já os adversários ao redor. Ele orou, fez uma oração sábia, inteligente e foi respondido. E assim ele pôde sair da casa dele, sem que os adversários vissem e não enxergasse ele, né? Ele saiu e orientou aqueles homens, levou para outro lugar sem ser conhecido, né? Pois é o poder de Deus, né? É o poder de Deus. Não tem como duvidar do poder de Deus. Nós limitamos, muitas vezes não agimos a fé. Se limitamos porque o nosso Deus é poderoso, né? É poderoso. Tudo que nós pedimos, tudo que pedimos em oração crendo, receberemos. Nós limitamos o poder de Deus, né? Porque nós não somos ousados em nossa fé. Então podemos viver de milagre quando nós pedimos algo que não está ao nosso alcance, né? Naquele momento, né? Nós pedimos muitas vezes aquilo que está ao nosso alcance, né? Claro, pedimos, Senhor, faça isso. Mas naquele momento nós podemos ter uma experiência com Deus. Pois é, a confiança e a certeza faz com que nós venhamos
ser ousado na fé e poder contemplar do impossível. Então, eu sei que não tenho crido e que Deus se levantará ao meu favor. Essa era a fé do Eliseu. Deus se levantou ao favor desse homem e fez conforme a fé dele. O resultado disso foi que Deus tinha dado o adversário na mão do Eliseu, mas ele não fez a injustiça com as próprias mãos. Mandou dar de comer e de beber. E mandou ir de volta para a sua casa, para mostrar para o rei deles que quem manda naquele território é Deus. Ou seja, a próxima vez que eles viessem afrontá-lo, entrar lá, eles seriam mortos. Então eles entenderam o recado e não voltaram mais para afrontar o exército do Deus vivo. Amém? Foram frustrados. Os planos do adversário da Síria, o rei da Síria, foi frustrado. Por quê? Porque eu nunca vi propriedade exclusiva de Deus ser afrontado, né? E não ser guardado pelo Deus que servimos. Pois é, nessa terra nós temos um Pai que cuida dos seus filhos. Não somos filhos órfãos, né? Temos um Pai, temos anjos guardando ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo. Pois é, isso mostra que nós não podemos limitar o poder de Deus. Em qualquer situação, adversidade, devemos fazer-se presente a Deus. As nossas súplicas têm que ser apresentadas para Deus, porque Deus é o que dá a direção, Deus que vai conduzir a batalha, Deus que vai guerrear ao nosso favor. E se mostrarmos fracos, amedrontados, nós não vamos enfrentá-lo, porque Eliseu tinha que enfrentar a situação. Enfrentou com a fé e confiança, com a estratégia de Deus e não foi frustrado, o Senhor foi com ele. Isso mostra, né, que Deus chamou eu e você, né, não para se curvar ao inimigo, para ter medo. Deus nos fez para ser corajosos, né, para ser a testemunha dele, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Em nome do Senhor Jesus. Frustrado vai ficar o adversário, mas nós temos que saber que as nossas reações, elas têm que ser positivas, ela tem que ser a reação como essa do homem de Deus, que agiu com naturalidade no sentido de não temer, de confiar na hora mais difícil, na hora que parecia que eles iam ser capturados. Pois é, eles agiram na fé, com naturalidade, no sentido de não temer, de mostrar segurança naquele que tinha o domínio da vida deles, jamais entregaria na mão dos adversários. Isso significa que Deus quer ver a nossa confiança, a nossa fé diante da adversidade que chega sem nós, muitas vezes, sabermos que ela já chegou. Ela chega se mostrando grande, se mostrando que dominou a situação. Pois é, as situações adversas, os desafios, elas chegam, muitas vezes não vai dizer que chegou. Ela vai pegar cada um de nós de surpresa. Pois é, algumas situações o Senhor vai nos mostrar, tem outras que vai nos pegar de surpresa, mas o Senhor é o professor, Ele está nos analisando, está a nos observar para ver as nossas reações, como vamos reagir, né? Porque o Senhor se manifestava e se revelava de várias maneiras para o servo dele, Eliseu.
E dessa vez, ele não tinha mostrado antes. Ela mostrou depois que orou, ele pôde contemplar os adversários ao redor de sua casa, né? Mas o que eu quero te dizer, né, que Deus, muitas vezes a gente vai ficar sabendo do adversário. Já está no território. Então, devemos ter essa reação de confiança. Para isso é necessário manter o nosso relacionamento com Deus. Pois é, não devemos deixar para amanhã o que se deve fazer hoje. Nosso relacionamento com Deus deve ser contínuo. Por quê? Porque o nosso Deus, ele tem que ser adorado, tem que ser glorificado, ele quer revelar-se ao nosso coração. O nosso coração tem que estar sensível à voz de Deus, temos que estar íntimo de Deus, ou seja, sermos amigos de Deus. Pois é, unido ao Senhor, né? Vamos ter o Senhor revelando a nós, né? Então, busca a presença dele, o Espírito Santo, a palavra dele, né? E guarde a palavra dele, coloque em prática, em nome de Jesus. Pois a palavra de Deus diz que eu serei para ela como uma muralha de fogo ao redor. A muralha de fogo está ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo. Então, muitas vezes o adversário, ele não consegue executar os planos e propósitos dele, porque há uma proteção espiritual ao nosso redor, né? Então, ele não consegue. E muitas vezes ele vai apelar mostrando-se presente com seus lábios, com a sua presença, para amedrontá-lo e para ver a sua reação de cara, de frente, como estava fazendo com o homem de Deus. Mas só que o homem de Deus não deixou com que as situações ali presentes viessem dominar as reações dele, mas ele dominou as reações, né, dele com a fé e a certeza e a confiança. Pois é, o diabo gosta de ver aquele desespero, aquele alvoroço, né, você chorando, você assustado. O diabo gosta dessas coisas, né? Que ele tem prazer de ver os filhos de Deus assim. Mas quando nós respondemos com a fé, nós estamos agradando a Deus e deixando o Senhor satisfeito. Então, para que venhamos deixar o Senhor satisfeito, devemos fortalecer a nossa fé com a palavra de Deus. Pois é, a palavra de Deus é o combustível para a nossa fé estar firme, né? Para que possamos permanecer confiante no Senhor. Então, essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Que venhamos agir essa fé, permanecer firme no Senhor, apresentando sempre as nossas petições ao Senhor, mantendo a nossa comunhão de intimidade com Ele, para que Ele sempre venha se revelar a nós, para que o nosso coração esteja sensível à voz de Deus. Ou seja, um coração quebrantado, Deus não vai resistir. Pois é, um coração limpo e quebrantado, Deus não resiste, né? Pois Ele só tem prazer de habitar em um coração limpo, um coração puro, porque aí sim Ele vai ter prazer de morar com permanência, porque Ele é santo. Pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Mantenha o seu contato diário com o Senhor. Deixa eu ver, a bateria está acabando aqui. Estou com 5%. Eu já estou terminando. Mas permaneça firme no Senhor. Há diferença, sim, daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Daqueles, né, que servem outros deuses e daqueles que servem o Deus vivo. Há diferença do justo e do ímpio, né? Há diferença daqueles que praticam justiça e daqueles que praticam injustiça. Então, seja leal, seja obediente ao Senhor.
pois sendo leal, obediente ao Senhor, o inimigo não vai encontrar o que ele quer no seu território, mas ele vai ter que bater em retirada pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui, desde já abençoo a vida de vocês, agradeço por cada inscrito nesse canal e já peço a vocês que continuem interagindo nesse canal, deixando a sua curtida e visualizando os vídeos até o final no nome de Jesus. Aqui são 3 vídeos com a palavra de Deus, mas sábado e domingo são 2 vídeos, ou às vezes só um vídeo também, né? Quando não apareço nos vídeos, eu coloco a mensagem em comunidade. E lá eu coloco a mensagem por escrito, hora da leitura bíblica ou versículo do dia. Ali eu coloco os links e outras novidades, informações. Ali vocês podem também estar observando e sabendo de tudo. Se inscrevendo aí agora no canal, você pode ativar o sininho, opção todas, para que todas as vezes que eu postar qualquer conteúdo, vídeo novo, ele vai lá e notifique e vocês possam assistir estando aí conectado, nos abençoando, pois esse canal foi feito para glorificar Deus e abençoar a vida das pessoas. Então, junto nessa interação, unidos, né? Estaremos mais fortes em prol do reino de Deus no nome de Jesus. Fique na paz de Cristo. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.